Eu tenho 1000 histórias, eu não vou aborrecer vocês, né, sobre a direção de arte, né? Um filme favorito meu, que eu espero que alguém aqui tenha visto, senão eu vou sair daqui decepcionadíssimo, que é Um Lugar ao Sol. Elizabeth Taylor, Montgomery Clift, um filme do George Stevens e a Shelley Winters. Viram? Uma maravilha, né? Esse filme foi todo feito para Elizabeth Taylor, e toda a intelectualidade hollywoodiana, quando viu que George Stevens ia dirigir a Elizabeth Taylor, que fazia comédiazinha, água com açúcar, né, coloridas, ficaram muito admirados, né? Mas enfim, não era isso que eu queria. Eu queria dizer para vocês é que o diretor de arte, por exemplo, nesse filme, quando Montgomery Clift chega na pensão onde ele vai morar, existe um quadro. Ele se aproxima, é um móvel em que tem um quadro em cima. E esse quadro é a Ofélia, do Burne Jones, um pintor inglês que pintou a Ofélia afogada, flutuando no rio já morta. E o que é a história do filme? Ele vai acabar na cadeira elétrica por causa de um afogamento, né, de uma pessoa que não é afogada, né? No filme Laura, por exemplo, que é outro filme favorito meu, há uma sequência logo no princípio do filme em que o detetive Dan Andrews, impaciente de estar esperando pelo caça intelectual lá para fazer uma entrevista, ele abre uma vitrine de objetos antigos e pega no objeto. E o cara, o dono da casa, fica furioso com ele. Cuidado com isso aí, esse objeto não tem preço. E aí eu fiz uma vez uma enquete, eu mostrei essa sequência e perguntei a todo mundo que objeto ele tinha pego. E ninguém tinha visto o objeto. Ele pega um vinagre e azeite, um objeto que foi inventado na época da Rainha Vitória, que é a época dos piqueniques, né, ingleses, e eles inventaram um vidro comum para o azeite e para o vinagre, com uma parede no meio, né? E o filme, todos os personagens são azeite e vinagre, tem uma parede no meio deles, né? Como caráter, né? O caráter deles, né? Enfim, essas coisas todas, eu comecei com o Júlio Bressan. Eu voltei da Inglaterra, 6 anos na Inglaterra, o Júlio tinha voltado também e tinha feito o filme dele chamado Agonia, que é muito baseado no Limite do Mário Peixoto. Eu não acredito. Ninguém viu o Limite do Mário Peixoto? Eu não acredito. Pois bem, então ele fez o Agonia e a gente conversava muito, né, sobre direção de arte e aí vamos fazer um filme que o ator principal vai ser a direção de arte. E aí nós começamos a bolar o Gigante da América, quer dizer, ele começou a bolar. E eu já entrei como diretor de arte, não é? E nós fomos filmar no estúdio do Jesse Valadão. E o Jesse Valadão era o ator do Júlio Bressani, e ele me olhou porque eu fiz uma reprodução enorme à mão da Babilônia, da intolerância, Babilônia, da intolerância, Griffith, hein? Bom, eu fiz esse negócio lá na mão e o Gerson ficava olhando, né? Quando o Antônio Calmon entrou em acordo com o Gerson Valadão para fazer o filme sobre o Lúcio Flávio, que era um projeto do filho do Gerson, né? Tinha escrito com um outro escritor de roteiros, o Gerson começou a aconselhar ao Antônio Calmon, amazonense, né? Que me chamasse. Eu falei, mas quem é? Tem que chamar o Oscar porque isso, não sei o quê. E o Antônio depois me disse que ele pensou que era uma bichona, assim, do subúrbio, que o Gerson, porque né, o valor de, vamos dizer assim, gabarito de julgamento do Gerson Valadão, o Antônio Calmon não acreditava nele, né? E o Antônio ficou assim de pé atrás, né?
para me contratar. Mas aí a gente se conheceu, ele era amazonense, eu me lembrava dele, ele era amazonense. E foi o primeiro filme que eu fiz a direção de arte. E eu vou contar uma história para vocês. Tinha uma farmácia que eu fui fazer uma pesquisa em Copacabana para reproduzir a farmácia no estúdio, né? Uma farmácia que era assaltada. E eu vi a farmácia, fiz bolsos, né? Fui para o estúdio com o cenotécnico, traçamos a indígena da farmácia toda, levantamos as paredes, e aí foram pintar, e depois eu fui decorar com remédios. Ela não tinha um pintinho de sujo, uma marca de nada, era assim a coisa mais limpa, mais linda que vocês podem imaginar. Quando o Hélio Silva, né, chegou para filmar, um fotógrafo da antiga, né, e um cara meio grosso, sem muita, não, eu não quero, obrigado, Luzia, sem muita finesse, né, aí ele, sem me falar nada, começou a sujar, assim, na porta, né, como fossem mãos, né, que tivesse. Ele começou a dar vida ao cenário, né, me ajudando até. Eles sabiam todos que eu era inexperiente, era a primeira vez. Mano, quando eu entrei no estúdio e eu vi o Hélio sujando meu cenário, eu comecei a chorar e me deu um ataque de ódio, tá entendendo? Que eu quase bato nele, entendeu? Né, eu não tinha noção disso, né? Depois não, a gente vai vendo que quando eu vi o resultado, realmente, né, ele tem toda a razão. Tem coisas que a gente vai aprendendo. Mas nesse filme mesmo, eu, baseado nessa história do Hitchcock, de Esquema para Matar, que eu contei para vocês, eu queria que no encontro da Monique Lafon, que era a estrela do filme, com o Gerson Valadão, que era a estrela do filme, e a Monique fazia uma prostituta, e eu queria ela vestida de vermelho também, né? Eu achei, não vou botar a Monique de vermelho. Só que a Monique tem uns seios assim, eu acho que eu tenho mais do que ela, tá entendendo? Nada, quase nada. E eu fiz um vestido de renda parecido com o da Grace Kelly, né? De renda gripio vermelha, e abri um decotezinho e tudo. Aí quando foi na prova de figurino, o Antônio Calmon disse, não abre um decote enorme, assim, mesmo, putona, né? Aí eu digo, não vai dar certo. Aí meti a tesoura, meter a tesoura e foi um desastre. Ela não tinha seios para aguentar e o vestido arriava, entendeu? De um lado e do outro. Foi preciso, para filmar, a gente amarrar um cadarço aqui por trás para prender os ombros. E não tinha nenhuma clivagem, não aparecia nada, entendeu? Era um peito chato, né? Eu não tinha força nesse momento para falar essas coisas. Hoje, quando eu vejo, eu morro de vergonha quando eu vejo o vestido da Monique, que era tão lindo, né? E ficou aquela porcaria que ficou, não é? Hoje eu não tenho mais esse tipo de decepção, não é? Porque eu sei, eu cheguei a fazer um filme com o João Cardoso, que eu estudei sequência por sequência, uma sequência de cores. Palavra de honra, gente, eu fiz isso, entendeu? Colorindo, né, com os papéis, amostras de cores, tudo isso. Mas vai embora, porque o cinema brasileiro não tem a production design, né? O filme é muito feito também na moviola, era muito feito na moviola, né? Então, você pensa que uma sequência vai seguir ao próximo e não segue, porque ele resolve mudar na moviola por conveniências, às vezes, né? Sem contar o que a gente prepara de cenografia e depois é jogado no lixo, né? Essa era a coisa que mais me entristecia, era justamente isso, que as produções têm muito pouco dinheiro, geralmente, não é? E você gasta dinheiro, não tem dinheiro, você tem que dar soluções. Eu acho que o diretor de arte é o que mais quebra galho numa equipe de filmagem. Eu vou dizer por quê.